disso para a empresa. Quais são as vantagens, as principais vantagens da contratação de um serviço terceirizado da área financeira para as micro e pequenas empresas? Vamos lá, você fala um, eu falo outro. A geração de economia de tempo para o empresário. Isso é notório e, como a gente falou, é uma dor que a maioria tem. E que essa é uma grande vantagem, que a partir do momento que você tem esse serviço, elimina-se essa dor. E você vai focar em outras coisas, naquilo que realmente te interessa. Então, isso é o primeiro aspecto dessa questão. Acho que é um dos temas, um dos pontos assim, que, em geral, é até mais relevante assim, né, de liberar o tempo do empresário, né, para atuar no crescimento, né, do negócio dele, na área comercial, né, em outras frentes. Aí. Exatamente. Isso é um ponto muito, muito importante. Bacana, esse é muito importante. Outro que emenda isso, né, tempo é dinheiro. Exatamente. Essa é a frase, tempo é dinheiro. Emendando isso, que a gente acabou de citar também, é economia financeira. A gente já falou aqui que é, né, então, segunda vantagem, uma economia financeira. A gente acabou de falar que é barato, não é caro esse trabalho. Então, ele contratando, fazendo essa terceirização, ele vai liberar o tempo dele, ele não vai precisar contratar um funcionário específico para essa área, que muitas vezes ele não tem uma demanda de um funcionário integral para fazer isso. Ele terceiriza e contrata o pacote de serviço que é importante para ele naquele momento, né, no momento da empresa dele, no momento do porte dele. Então ele vai ter uma economia financeira aí também utilizando esse serviço, né? Exatamente. E dentro disso, o que acontece com muitos empreendedores? Eu tenho uma pessoa aqui, eu vou deslocar essa pessoa, que às vezes ela é estratégica naquilo que ela está fazendo, para ir fazer o financeiro. Olha o custo disso. Você está tirando alguém que seria importante, que é importante naquela função que ele desempenha na empresa, para ir cuidar do seu financeiro. Então, é algo que não pode. A pessoa tem que ter essa visão e perceber que ali também está gerando um custo. Está gerando... O dinheiro está indo pelo ralo, porque ele está pagando algo para alguém fundamental naquela área, naquela função, para desempenhar uma pessoa graduada, né, com salário alto, que podia estar desenvolvendo um papel mais estratégico ali da empresa, né, que traria mais resultado para a empresa, ela está perdendo tempo e isso é custo. Isso é despesa maior do que você ter uma equipe ali terceirizada à sua disposição. Verdade. Mais uma então, falei. Inadimplência. Dependendo da atividade da empresa, ela pode ter um nível alto de inadimplência. E o que acontece? Com o serviço do BPO financeiro, existem alertas. Você, o empresário, vai ser informado. Aqui está tendo um problema. Você está tendo inadimplência de determinado cliente e isso está comprometendo demais o seu fluxo de caixa. Então, vamos ver uma forma. Ou seja, aí entra a questão da orientação. A informação... Nesse aí entra as falhas na gestão financeira. Né? Aí tem vários, né? A inadimplência, o pagamento atrasado de despesas, por descontrole, né? Todas essas falhas da gestão financeira, né, entrariam talvez nesse tópico aí. Né? Aí você imagina ao longo de um ano, 12 meses, aquela empresa que sistematicamente paga, por exemplo, o Simples Nacional em atraso. Olha só o que ele está pagando de multas e juros ao longo de 12 meses por falta de controle, por falta de ter alguém ali monitorando, cuidando daquilo para ele. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E são consequências que podem ser muito danosas para a empresa, porque nós estamos falando de dinheiro, né? Dinheiro. E todo o controle, toda a economia é muito bem-vinda, então, e necessária. É mais uma vantagem aí, esse ganho de organização, né? O ganho de organização financeira, né, da empresa, né? Sim. Não só evitando essas falhas, mas também na geração de relatórios, geração de informações que vão dar base, vão ser suporte para a tomada de decisão do empresário. Né? Exato. Olha só o benefício que uma empresa tem se ela é alertada no seguinte fato. Na próxima semana você tem uma duplicata que você tem que pagar e você não tem dinheiro em caixa.
Com uma semana, eu estou citando aqui uma situação que realmente acontece. Com uma semana de antecedência, a empresa é alertada sobre isso. E aí? Aí o empresário desespera? Não, porque a partir do momento que ele é orientado a isso, ele tem duas alternativas: buscar um aumento de receita para suprir aquela necessidade, ou se antecipar com aquele fornecedor e negociar com ele para evitar o atraso ou evitar uma situação de penalidade, entendeu? Então isso é um simples exemplo que eu estou dando de algo que vem da organização. A partir do momento que você tem um fluxo, que você sabe que no dia 4, 5, 6 do mês seguinte você tem uma folha de pagamento para pagar, você tem seus funcionários. Nem que seja um funcionário, você tem que pagá-lo. Então, todo esse planejamento que está sendo realizado, um fluxo de caixa bem feito faz com que você já tenha uma previsão do desembolso que você vai ter naquela data em relação àquela obrigação. E isso, você não precisa estar ali dia e noite checando aquilo, olhando aquilo. Você tem alguém que vai fazer isso por você. Você vai ser alertado, vai ser orientado, entendeu? Então, isso tudo é um benefício, tudo isso é algo que traz uma vantagem estrondosa para o empresário. Vantagem a gente vai ficar aqui listando várias, né? Vamos só falar mais uma aqui para a gente fechar aqui, porque existem até outras vantagens em relação a isso. Mas uma outra vantagem também, talvez mais avançada, né? Essa por corrigir todos esses problemas, né, de ter então um especialista ali olhando para o negócio, ajudar na solidez financeira da empresa, ajudar ali na solidez do fluxo de caixa, na previsibilidade do caixa, nos investimentos, na formação de um cash runway, né, que é importante ali para a empresa em momentos que, bom, quando começou a pandemia, as empresas ficaram fechadas, precisava de um caixa para suprir esse período, né? Acho que é uma vantagem avançada, mas é legal. Esse conjunto de serviços leva, né, a isso. Né? Planejamento. Tudo se resume a planejamento e controle. Por quê? São situações que você não prevê, que acontecem da noite para o dia, e aí, você está desprevenido? A gente viu o tanto de empresa que teve dificuldade, muitas fecharam durante a pandemia justamente por falta de cash, por falta de dinheiro, de previsão. Então, tudo isso está no contexto do serviço prestado. Né? Então, é importante que isso que a gente está falando já é algo a mais, é um plus que o empresário vai ter, de algo que ele poderia nunca imaginar que poderia acontecer, mas aconteceu, está aqui. Eu tenho minha reserva financeira, eu tenho o recurso que eu preciso para me aguentar num determinado tempo e que a minha empresa vai passar por isso porque eu me preveni, porque eu me planejei. E tudo isso que a gente falou, ele canaliza aonde? Canaliza na melhoria do lucro do caixa da empresa. Exatamente. Na hora que ele corrige todos esses problemas, tem essas vantagens, né, para ele, né, em relação a essa contratação, isso tudo vai canalizar no aumento do lucro, no aumento do caixa da empresa por várias linhas que a gente já citou. Exatamente. Aqui, né? A redução da inadimplência, melhoria no investimento das sobras de caixa, fluxo de caixa positivo, automação, produtividade na parte financeira, liberar o empresário para ganhar novos clientes, para trabalhar as questões de gestão comercial, de marketing da empresa, então fazer essa liberação, a economia financeira na contratação. Então tudo isso que a gente cita canaliza no aumento do lucro do caixa direto da empresa. Exatamente. Né? É um conjunto de ações que levam unicamente para um propósito, aumentar o lucro da empresa, que é o que todo mundo quer, todo empresário quer mais dinheiro no seu bolso. E isso não acontece por acaso. Tem que ter uma série de ações que vão levar a isso. E que, quando o problema está numa boa gestão financeira, você resolve isso de forma tranquila, terceirizando esse serviço. E o empresário, né? Vamos falar então, o micro e pequeno empresário, ou empresário de uma forma geral, qualquer empresário, né? Médio, grande também, que está nos vendo aqui agora, assistindo esse podcast. Onde ele encontra esse serviço? Onde ele encontra esse profissional? Onde ele encontra
o BPO financeiro, a terceirização da área financeira da empresa? Com quem ele tem que procurar para fazer isso? Atualmente esse serviço está sendo prestado por empresas contábeis e também por empresas já específicas de BPO financeiro. Então hoje, quem entende mais de uma gestão financeira que vai te dar esse suporte do que uma contabilidade. Porque uma coisa não é igual à outra, porém São elas dois estão... serviços distintos. Exatamente, né? porém Claro, né? existe uma correlação, porque a contabilidade registra o que vem do financeiro. Um ajuda o outro. E então hoje esses empresários buscam e encontram esse serviço em muitas empresas contábeis que já se qualificaram para prestar esse serviço, foram em busca de se estruturarem para ter a qualidade e ter tudo aquilo que esse empresário precisa para ter esse serviço prestado de forma bem satisfatória dentro de tudo isso que a gente acabou de falar.